Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi. Bom dia. Bom dia. Mr. Plot. Cara, fazer sócio econômico aqui tá complicado, viu? Confusão, minha vida. Tá todo mundo vivo aí, galera, do outro lado? Oi. Ei. Oi. Oi. Oi, pessoal. Quem responde aí? Meus amores, página 34 do livro, capítulo 14, ou 14, ou 14. Desculpem-me. Estou meio gripado. Sim, galera, estou meio gripado. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo bem? Posso começar a aula? Tá todo mundo me ouvindo? Oi. Gente, Sim. o que vocês têm hoje? Ninguém tá falando nada. Aí, não é a primeira turma que tá desse jeito. Jogaram uma bomba de sonífero na cidade e eu não tô sabendo? Pessoal, espaço de tensão migratória e xenofobia. Nós começamos a falar disso na aula passada. Inclusive, o Murilo mandou um textozinho lá e é aquilo mesmo que a gente estava pensando.
a Grécia, ela fingiu que não estava vendo a galera que foi tentar atravessar o mar Mediterrâneo. Nós temos aqui, no início do livro, falando sobre as razões, né, o fato de as pessoas se locomoverem, migrar-se, sair do seu local de origem devido a perseguições motivadas por questões ideológicas, políticas, étnicas, religiosas, criando áreas de tensão entre os imigrantes e os anfitriões, ou seja, as pessoas que já estão naquele local no qual os migrantes tendem a chegar. Apesar de saber-se que o processo migratório no mundo contribuiu para as nossas diversidades culturais, para as nossas diversidades da população como característica, né, como uma formação de pessoas de grupos étnicos mais diversos, como é o caso do Brasil, por exemplo, ainda há muita resistência quanto ao processo e à recepção de imigrantes em determinados territórios, sobretudo a territórios mais desenvolvidos. Aí a gente tem uma questão econômica espacial. Muito bem. Na página 36, vem com o títulozinho bonitinho, A Grama Verde do Vizinho, as migrações e seus contrastes. Vem falando desse fluxo migratório de países mais pobres para países mais ricos, né? Mostrando através do gráfico os Estados Unidos como o principal destino de imigrantes no mundo até os dias atuais, a Índia como o principal fornecedor de imigrantes. Aí a gente tem um contexto populacional e a gente tem um contexto socioeconômico. Aqui a gente tem, aqui, na grande maioria, países pobres, e por fim a gente tem o Reino Unido. Aí existe uma relação entre o processo de colonização das colônias inglesas e o processo de imigração dessa galera, né? Muita gente para a Austrália, muita gente para os Estados Unidos. Muito bem. Página 37 vem falando sobre os contrastes socioeconômicos e as migrações... contrastes socioeconômicos, as migrações do desemprego estrutural. Bom lembrar, galera, que existe uma definição sobre as questões estruturais e as questões conjunturais, que motiva o processo migratório. As questões estruturais está relacionada à estrutura econômica e produtiva do país de origem do migrante. A gente está falando, por exemplo, quando você vai pensar na questão da migração do êxodo rural, quando as estruturas produtivas no campo elas são alteradas, né? Os países, o campo deixa de utilizar mão de obra e começa a utilizar máquinas. Isso vai fazer com que mão de obra seja desnecessária e as pessoas vão migrar para outras regiões, dentro de uma condição estrutural, ou seja, mudou a estrutura produtiva, deixou de demandar mão de obra. As questões conjunturais está relacionado ao momento específico do contexto local de origem. Pode ser relacionado a problemas de perseguição política, conflitos, questões econômicas, entre outros, né? Por exemplo, na crise de 2008, você tinha pessoas saindo de regiões dos Estados Unidos e indo para a Europa, indo para outras regiões dos Estados Unidos, porque a conjuntura econômica daquele momento não era favorável no Brasil e nos países mais pobres. Isso acontece com maior frequência e por um período maior, já que esses países demoram mais para se recuperarem economicamente. Eu coloquei uma coisinha para vocês pensarem aqui, que é a correlação que existe entre os países do Norte e os países do Sul. Eu acredito que vocês não vão me falar nada agora, porque vocês não estão a fim de falar, mas vocês lembram daquela regionalização que dividia o mundo em países do Norte e países do Sul, que faz aquela curva e pega a Austrália, que está geograficamente no Sul, mas tem características de países do Norte. Existe uma relação, uma correlação entre o fluxo migratório de pessoas da região sul do planeta em direção aos países da região norte do planeta, e isso vai acontecer porque os países do norte, porque ao norte do planeta concentra os países mais desenvolvidos. Bom a gente pensar que o fluxo migratório, a partir da globalização, ele é em direção aos países mais desenvolvidos.
Antes disso, a gente tinha um processo de migração em direção às áreas coloniais. Muito bem. A questão dos contrastes políticos e ideológicos pode gerar áreas de xenofobia, né? Aquele medinho, aquele preconceito, aquela repúdia a pessoas que são de outros lugares. Essas ideias nacionalistas, muito comum em países europeus atualmente, a gente pode citar a Itália, a gente pode citar a própria Alemanha, vão criar grupos extremistas ou partidos políticos nacionalistas conservadores que vão adotar ou incentivar ou motivar leis antimigratórias, né, para diminuir o fluxo de pessoas que não são do mesmo grupo étnico ou do mesmo local de origem. Um outro fator que vai acender esse tema, galera, é a crise da década de 80, que vai fazer países receptores de imigrantes a estabelecerem políticas mais restritivas e construir fronteiras de contenção para impedir a passagem de imigrantes. A gente está falando principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Lembrando que na década de 80, com essa crise econômica que houve, desencadeada pela crise do petróleo, que vai motivar as políticas neoliberalistas, eu já estou falando igual o narrador de futebol de novo, essa crise econômica vai fazer com que as pessoas, moradores locais de determinadas áreas do planeta, começam a disputar empregos com imigrantes, o que cria uma disputa na perspectiva do cidadão europeu, por exemplo, desigual. Por quê? Na perspectiva do cidadão europeu, a mão de obra dele é mais cara, tem que ser mais valorizada, porque ele é mais qualificado e ele é mais bonito do que o imigrante. O imigrante vai trabalhar com um custo menor, ele vai trabalhar sem exigências maiores e vai ter uma mão de obra mais barata. Logo, a economia capitalista vai contratar as pessoas mais baratas, a mão de obra mais barata. E isso vai fortalecer as ideias conservadoras nacionalistas lá de cima para impedir que imigrantes entrem nesse seu território e reduzam o valor da mão de obra, certo? Isso vale também, galera, esses pontos de tensão xenofóbica, essas coisinhas assim, vale também para regiões, áreas dentro do próprio país, né? Por exemplo, quando eu falo mal do baiano que sai da Bahia e vem para a região sudeste do Brasil, eu falo que essas pessoas vêm roubar o meu emprego aqui na região sudeste. Isso não deixa de ser um problema e uma visão xenofóbica quanto a outra pessoa. Muito bem. Tá. Aí eu tenho os contrastes políticos e ideológicos sobre as questões da xenofobia. Ah, tá. Assim, peraí que eu me perdi aqui. Sim. A gente tem aqui na página 38 e na página 39 os contrastes políticos e ideológicos e a questão da xenofobia. A gente pode estar pegando aqui, por exemplo, as questões do nazifascismo na Europa, que vai forçar pessoas a migrarem em função de disputas ideológicas. Eu tenho na antiga União Soviética também. O Murilo acho que está entrando e saindo, né? Deve estar caindo. Eu tenho na antiga União Soviética também um mosaico étnico cultural que vai promover alguns conflitos, algumas mudanças no espaço geopolítico daquela região e pontos de tensões xenofóbicas. Eu tenho a antiga Iugoslávia, por exemplo, que vai se desfazer justamente pela a visão diferenciada dos grupos étnicos que formavam esse conglomerado de países que chamávamos de Iugoslávia. Peraí, galera, que eu tô perdidinho aqui. Clécio, minha aula tá caindo toda hora, não sei o que tá acontecendo. Eu estou percebendo, Murilo. Eu acho que a Monique também tá caindo. O Murilo tornou cair. O meu tava caindo toda hora. E o que você fez para melhorar? Eu não sei, é porque eu tava entrando pelo computador. E o computador não tava querendo abrir. Aí eu tentei pelo celular e foi. Não sei o que eu posso fazer para te ajudar, Murilo. Se você tiver condição, troca de
de celular para o computador, de computador para o celular. Troca de aparelho aí que você está acessando. Não sei o que fazer. Na página 39, galera, eu tenho aí imigrantes, anfitriões, principais espaços de tensão. Aí vai ter uma relaçãozinha aqui entre áreas do planeta onde existe grandes fluxos migratórios, né? Onde que pessoas se destinam a esses locais, gerando pontos de tensão. Tem um infográficozinho bacana aí sobre os números de migração forçada no mundo em 2017. Né? Tem algumas informações aqui que eu acho que não precisa eu ler para vocês. O fato é que eu tenho, desde 2001, com a guerra ao terror que os Estados Unidos desencadeia no Oriente Médio, eu tenho uma intensificação de fluxos migratórios naquela região, do Oriente Médio até a região do norte da África. Do norte da África para a Europa já existia já um fluxo migratório razoavelmente grande. Quando eu tenho a guerra da Síria, no Afeganistão e do Iraque, eu vou somar com a migração da Europa, todos com a migração, desculpa, da África, todo mundo com destino à Europa. Eu vou criar um movimento migratório nessa região, muito intenso, que só perde para o movimento migratório da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então eu vou criar os principais espaços de tensão, de migração do mundo, que é a Europa e os Estados Unidos. Muito bem. Os Estados Unidos, como eu já havia falado no início da aula, ele se constitui como o principal destino de imigrantes no mundo. Por que que isso acontece? Desculpa, pessoal. Durante a Guerra Fria, vamos voltar antes da Guerra Fria. Durante o superdesenvolvimento econômico dos Estados Unidos no início do século XIX, os Estados Unidos difundiam para o mundo aquele termo bonitinho que o Murilo está aí agora, será? Me ensinou a falar na última aula, America Way of Life. É isso mesmo, galera? Alguém tem um inglês mais bonito que o meu? O meu inglês é uma mistura de inglês britânico com o inglês da Bahia. Então não sai um inglês muito bonito, mas é o modo de vida americano, o estilo de vida americano, baseado no consumo. Então, depois que o mundo se acalmou pós Primeira e Segunda Guerra Mundial, depois que os meios de transporte se evoluíram, qual o melhor lugar do mundo para eu conseguir o American Way of Life? É no próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos já era um lugar onde recepcionavam muitos imigrantes, vindos principalmente da Europa, que fugia das condições precárias europeias. Agora os Estados Unidos começam a receber imigrantes do mundo inteiro e se torna o principal destino dos imigrantes, porque é lá que tem dinheiro. E é lá que o estilo de vida é legal, é lá onde eu posso comprar uma Ferrari trabalhando de pedreiro. Então eu vou para lá. Com esse eu vou para lá, eu tenho a maior população de imigrantes irregulares do mundo. É a galera que fala que vai estudar, ficar 6 meses lá e fica 55 anos fazendo a vida e ganhando dinheiro. Ou a galera que vai passear na Disney, foge do Mickey e vai para Nova York trabalhar. Ou trabalhar em empregos na área de construção civil, ou trabalhar de taxista, ou trabalhar de Uber. Né? O fato é que eu tenho nos Estados Unidos a maior população de imigrantes irregular do mundo. O meu maior ponto de tensão nos Estados Unidos, obviamente, é na fronteira com o México. E por que, obviamente, galera? Porque ao norte eu faço fronteira com o Canadá. E a galera do Canadá vive muito bem, obrigado, não precisa fugir para os Estados Unidos. A galera do México vive muito mais ou menos, obrigado, eu quero fugir para os Estados Unidos. Então eu tenho na área fronteiriça com o México o meu maior ponto de tensão, onde a galera do mundo inteiro, inclusive da América Latina, inclusive do Brasil, tem de atravessar aquele deserto quente pra caramba do México e pular para a terra do tio Sam ou a terra hoje do tio Donald Trump. Eu chegar? Muito bem. Eu tenho na fronteira do México a situação de tráfico de drogas, tráfico de armas, entre outras mercadorias. Eu não coloquei aqui para não ficar pesado, mas pessoas são traficadas. Há um tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, se vocês acompanharam, foram encontradas pessoas mortas dentro de um caminhão frigorífico nos Estados Unidos. Isso é muito triste. Tem um filme, galera, que fala sobre essa questão migratória muito interessante, que é Pequena Grande Vida, com Matt Damon.
se vocês estiverem sem fazer absolutamente nada na vida de vocês, naquele horário que a gente costuma não fazer nada e só perder tempo de meia-noite às 6 da manhã, assistam esse filme que é muito interessante. Na fronteira dos Estados Unidos com o México, foi levantada uma questão pelo nosso presidente, nosso tio, nosso amigo Donald Trump, sobre a ampliação do muro, de uma barreira física, e é o que a gente tem na imagem do nosso livro, entre Estados Unidos e Canadá, o que remete muito ao Muro de Berlim. Só que o Muro de Berlim foi construído pela Alemanha comunista, para que as pessoas não issem para a Alemanha. É muito contraditório filosoficamente pensando nesse Muro do México. Porque foi o comunista que construiu o Muro de Berlim para que as pessoas não fossem para o mundo capitalista. Agora o capitalista constrói o Muro do México para que as pessoas não vão para o mundo capitalista. Isso é muito interessante, filosoficamente é muito interessante. O Donald Trump reacendeu esse debate e essas questões de proteção e de nacionalismo nos Estados Unidos. O fato é que existe um muro construído nessa região. Nesse caso, o muro é uma barreira física para que as pessoas não ultrapassem a fronteira estadunidense. Pessoal, vocês estão entendendo alguma coisa aí? Eu dei uma empolgada aqui e tal, não sei se tá legal. Eu não tô ouvindo ninguém respirar, cara. Eu não sei se eu já caí em meia hora. Alguém pode me dar um sinal, por favor? Tá de boa, Clécio. Muito bom. Obrigado, Luana. Tá tranquilo, né? Vocês estão me ouvindo, né? Vocês não estão aqui com fone de ouvido ouvindo música, não, né? Vocês vão me deixar muito chateado se vocês fizerem isso. Eu posso até chorar, enfim. Vamos para a Europa, galera. A Europa, pós-Segunda Guerra Mundial, começa a atrair imigrantes, principalmente das suas antigas colônias, para reconstruir o continente destruído. Eu ia falar uma palavra feia. Destruído pós as duas grandes guerras. Dentro do contexto de Guerra Fria, pós a Guerra Fria, eu tenho ainda o incremento da imigração de pessoas dos países que pertenciam ou eram influenciados pela antiga União Soviética, já que esses países têm um desenvolvimento econômico muito menor do que os países da Europa Ocidental ou Europa capitalista. Então eu tenho um fluxo muito grande dessa galera saindo lá daqueles países da Europa Oriental e indo para a Europa Ocidental porque é mais desenvolvida, vou atrás de dinheiro, porque o legal do mundo é dinheiro. A guerra da Síria, conforme eu já falei, vai aumentar a migração da galera árabe para o continente europeu. E aí é onde eu tenho um ponto de tensão relacionado às questões étnicas. Os conflitos e as misérias no continente africano também geram um aumento, um incremento desse processo migratório rumo ao continente europeu. Lembrando que tem uma galera do continente africano que vai para a Europa, que tinha em determinados momentos incentivos para irem para a Europa, né? Pós Segunda Guerra Mundial. A galera da Argélia, por exemplo, costumava ir para a França porque a Argélia pertencia à colônia francesa, então a galera tinha dupla cidadania. Um exemplo de um famoso disso é o nosso jogador, nosso maestro, nosso grande técnico de futebol, aquele cara que fez 3 gols na seleção brasileira na Copa de 1998, Zinedine Zidane. Ele é argelino e jogava pela seleção francesa de futebol. Muito bem. Eu botei na Europa pontos de tensão muito grandes, tanto em relação... Oi. Eu fico tão feliz quando O Clécio. Sim, agora eu gostei. O Benzema também, aquele atacante do Real Madrid. Benzema é da Argélia também? Não, da Argélia não sei. Eu não sei se ele é de outro país. Mas é imigrante, né? Tanto é que ele, tipo assim, teve um caso que eu acho que até que ele não foi mais convocado, porque no hino da França é muito xenofóbico. Aí ele, enquanto tocou o hino, ele falou e cuspiu. Aí acho que ele nunca mais foi negociado. Lembrei desse episódio. Eu lembrava que ele parecia do Zidane. O Zidane, ele é argelino. Ele até ficou puto, porque, tipo assim, quando ganha, são os franceses. Aí, quando perde, são os imigrantes da África.
Tinha até aquele cara que era imigrante, que salvou a menina que escalou um prédio. Não sei se vocês lembram desse Ah, ele episódio. ganhou a cidadania E isso aí francesa, falou né? Ele subiu exatamente o a mesma. prédio lá. E quando ele estava subindo no prédio, ele era francês. Quando ele pegou a menina, ele era francês. Se ele tivesse deixado a menina cair, ele não era francês mais. Eu não sei que país que ele era. É uma brincadeira de mau gosto, mas é uma brincadeira que faz uma crítica em relação às questões xenofóbicas na Europa, o que é um problema muito, muito, muito grande no continente europeu. Porque, assim, do ponto de vista crítico, galera, eu sempre gosto de pensar isso. Eu queria que vocês, vocês já são assim, né? Não precisa de eu querer para vocês serem assim. Mas analisa para mim, analisa comigo. A Europa, quando colonializa o mundo inteiro, a Europa desgraça com o continente africano todinho, com o imperialismo, com a divisão de terras, com o seu processo de colonização mal feito, mal pensado e mal planejado. Caso do continente africano, sobretudo a África subsaariana, um continente miserável e tem muita influência do processo de colonização. Então, hoje, que a galera está no continente miserável, quer ir para a Europa, eles são impedidos disso e são tratados como pessoas inferiores. Então, do ponto de vista crítico, eu penso que esses caras pensam muito dessa forma. É muito complexo assim, a situação. Você aceitar o europeu fazer isso, principalmente com suas ex-colônias, é muito dolorido, né? É uma situação, sim, são condições muito complexas de serem analisadas, porque vai envolver pessoas que não participaram do processo de colonização e que acham que não tem nada a ver com isso. A gente vai chegar a debater nisso num determinado momento. Então eu tenho essa questão, essas tensões na Europa, que aí tem muita ligação com a galera que sobe da África para a Europa e muita gente que sai do Oriente Médio para a Europa. Então você tem pontos de xenofobia vinculada a vários grupos étnicos no continente europeu. Muito bem. Aquele contexto da islamofobia e tal vai se acender muito após os conflitos que tem no Oriente Médio, porque eu vou ter mais árabes indo para a Europa. Aí eu vou ter o paradoxo que eu fiz questão de colocar para vocês aqui, que é a necessidade da mão de obra de imigrantes e o aumento da xenofobia no continente. Ao mesmo tempo que eu preciso da mão de obra no continente, porque a população europeia é uma população que já passou pelo processo de transição demográfica, que tende a ter um crescimento natural, um crescimento vegetativo negativo. Então, eu preciso de mão de obra ativa. Está alguém furando a parede ali. Eu preciso de mão de obra ativa, eu preciso de pessoas para trabalharem, sobretudo em áreas que o europeu não trabalha, né? Áreas onde requer menos qualificação. Aí eu estou falando de motorista, estou falando de pedreiro, estou falando de empregos em metalurgias. Então eu preciso de mão de obra, mas eu tenho um espaço de xenofobia, eu tenho um espaço de tensão relacionado às questões imigrantes. Aí dentro desse contexto todo, surge na Europa, em vários países, e aí pode se destacar na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra, partidos extremistas, partidos ultranacionalistas. E esses partidos ultranacionalistas, mais as sociedades civis organizadas, inclusive com vínculos neonazistas, vão incentivar e vão influenciar o plebiscito, o Brexit. Brexit ficou bonito, ficou em inglês carregado. Vai fazer com que o Reino Unido vote... Parou, meu filho? Vote e autoriza vota favorável à saída do Reino Unido em 2016. Esse Brexit, essa saída foi concretizada exatamente esse ano. Por quê? Porque os ingleses entendem que os imigrantes, sobretudo de áreas menos desenvolvidas da própria Europa, da própria União Europeia, vão lá no Reino Unido tirar o emprego dos ingleses, dos britânicos, né? Ele fala britânicos porque não é necessariamente só a Inglaterra, mas sim toda a Britânia ali que vai fazer, que participa, que é considerado um país
aspecto de vista geopolítico global e para a União Europeia também. Então, eles entendem que as pessoas saem das áreas menos desenvolvidas da União Europeia e vai para lá tomar os seus empregos. Então, esse tipo de pensamento ultranacionalista contra os imigrantes vai fazer com que o Reino Unido assine o Brexit, seja favorável ao Brexit, que pode ter consequências que ninguém sabe se favorável ou não ao país, né? O fato é que os acordos de cooperação, por exemplo, da União Europeia, que eles firmaram agora em função do coronavírus, o Reino Unido está de fora. Ou não, eu não sei. Galera, deu para entender até agora? No finalzinho da página 42, está falando sobre as crises migratórias e sobre o processo de migração pelo mar Mediterrâneo e as áreas onde eu vou ter a maior inserção, a maior entrada de refugiados, né? As principais entradas que eu tenho aí na África é pela Itália, pela questão geográfica, por ser próximo, e a Grécia, que é o principal ponto de entrada da Ásia, né? Passa pela Turquia para sair pela Grécia. Inclusive, galera, a Turquia, tentando entrar no grupo da União Europeia, ela tem se organizado sobre essas questões migratórias, porque a Turquia seria o portão de entrada ou não dos refugiados para a União Europeia, porque eles conseguem passar pela Turquia e para a Grécia, com um destino final principalmente da Alemanha. Na crise migratória, isso é importante pontuar, que pode ser cobrado de vocês lá na frente. Na crise migratória relacionada à questão da Síria, à questão do Oriente Médio, o país que mais abriu as portas para os imigrantes na Europa foi justamente a Alemanha, né? Porque a Alemanha tinha um déficit de mão de obra e ela já juntou já mais ou menos o contexto da condição atual ali dos migrantes e tal, para tentar resolver essa questão da mão de obra com esses imigrantes aí. Muito bem. Sobre a questão dos refugiados no mundo, o que é um refugiado? A gente já falou isso, acho, na aula passada. Refugiado é um migrante que foge do seu país por não se sentir seguro por perseguições políticas, étnico-nacionalistas, religiosas ou sociais. E eu não coloquei aqui que pode ser um refugiado natural por consequências catastróficas naturais, que é o caso dos refugiados do Haiti, né, que após o furacão de 2000 e o terremoto de 2010, eles saíram de lá porque o país foi destruído e não foi reconstruído até hoje. É o que eu falei das questões conjunturais, né? Países menos desenvolvidos, eles tendem a se recuperar, eles precisam de um tempo muito maior para se recuperar. O caso do Haiti não se recuperou até hoje. Esses refugiados podem ser acolhidos pelo país como cidadão ativo, como foi o caso da Alemanha, que adotou, recebeu essas pessoas da Síria como cidadão, deu documento, carteira de trabalho, pôs o cara para ir trabalhar e ganhar o seu dinheiro e fazer a sua vida, ou alocar esse cara em campos de refugiados. Na Turquia a gente tem campos de refugiados e no continente africano é o lugar mais famosinho para campos de refugiados, normalmente organizados e controlados pela Organização das Nações Unidas. A gente tem os deslocamentos internos dentro dos próprios países, sem ultrapassar as fronteiras nacionais, de uma região para outra, de pessoas refugiadas. Eu coloquei aqui para vocês saberem, não sei se vocês marcaram o livro de vocês aí, o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados. Eu não sei se vocês já estudaram a ONU de maneira específica, mas a ONU é a Organização das Nações Unidas e a ONU ela vai tentar atuar no globo inteiro em várias áreas, né? Em praticamente todas as áreas que interferem na vida humana. Desde as questões ambientais, as questões climáticas, as questões econômicas, as questões migratórias, a questão da fome, da miséria, da pobreza. Quando eu falo questões econômicas, eu estou falando das relações comerciais entre esses países, a ONU sempre vai ter alguma secretaria, algum órgão, alguma instituição vinculada a um tipo de situação que norteia a vida humana na Terra. A ONU que vai surgir pós-Segunda Guerra Mundial para evitar uma Terceira Guerra Mundial, substituindo a Liga das Nações. Muito bem. Aí eu tenho aqui a Turquia, que é o país com o maior número de refugiados absolutos do mundo, justamente por estar nessa fronteira entre o Oriente Médio e o continente europeu. Os pontos de tensão no Oriente Médio, na África e forçada de tensão de refugiados, eu falei.
E no Brasil, no contexto de refugiados, que é na página seguinte já, na página 44, a gente, além de ter uma composição étnico-cultural muito diversificada, influenciada pelos processos migratórios, né? Primeiro eu tenho os escravos africanos, depois eu tenho as ondas de europeus vindo para o Brasil, sejam incentivados pela abolição da escravidão aqui no Brasil, sejam incentivados pelas questões locais da Europa, que vai criar espaço de expulsão populacional. Essa galera vem para o Brasil sendo enganados, na grande maioria deles. Depois disso, eu tenho refugiados indo para o Brasil, principalmente do Haiti, que eu já falei, pós-terremoto. O Brasil vai compor o trabalho da ONU, que vai trabalhar para a reconstrução do Haiti, e eu tenho a entrada de muitos venezuelanos, né, após o desencadeamento da crise econômica na Venezuela. Beleza? Depois eu tenho os migrantes brasileiros, que é a figurinha aqui do Brasil, andei em Nova York, que é a galera que vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eu não sei se todo mundo que vai para lá, mas dizem que lá é o Eldorado do sol nascente. Cara, eu tenho 24 participantes, eu tinha 32 participantes. Ah, não. Eu terminei por aqui. Eu dei a aula, parecia que estava narrando um jogo de futebol, mas vocês não terminaram por aqui, porque vocês vão fazendo outra coisa daqui a pouquinho, que eu vou mostrar agora para vocês. Deu para entender alguma coisa, meus amores? Vocês estão muito calados. Eu estou falando sozinho. Alguém está me ouvindo? Oi, pessoal. Deu para entender, Clécio. Gente, o que vocês têm hoje? O que está acontecendo com vocês? Por que vocês Frio. estão quietos? Muito frio. Frio? Cara, vocês são movidos à energia solar. Que isso, cara. Ah, mas tá muito frio. Pessoal, galera, olha só, eu vou mandar para vocês aqui um link. Vocês já usaram uma ferramenta chamada Jamboard? Não. Olha só, o Jamboard é uma ferramenta Google. Meu inglês abaianado está ficando melhor a cada dia que passa. É uma ferramenta Google, como diria meu aluno do 8º ano. É uma ferramenta Google que a gente vai participar e interagir juntos. Eu mandei um link para vocês. Se quem tiver no computador não precisa baixar. Quem tiver no celular precisa baixar. Alguns celulares não precisam, outros precisam. Vocês vão chegar nessa tela que vocês estão vendo, eu espero. Vocês estão nessa tela, galera? Não risque minha telinha, galera. Alguém está riscando minha telinha, galera. Alguém chamado Morcego Anônimo está riscando a minha tela. Está todo mundo vendo minha tela, pessoal? Muito bem. Vocês não responderam, mas eu li o pensamento de vocês. Vocês estão vendo minha tela? Quem está no computador, é só clicar nesse quarto tópicozinho aqui, chamado de nota autoadesiva. Vai abrir uma nota autoadesiva, como se fosse um post-it. Você vai escrever o seu nome, no caso, o nome seu, no meu caso, o meu nome, Clécio. E vai explanar sua opinião sobre os atuais fluxos migratórios, sobre as políticas de restrição à entrada de imigrantes nos países desenvolvidos. É sua opinião de verdade, galera. E vocês não deixam de colocar o nome de vocês. Eu vou avaliar a participação dessa ferramenta para a gente criar trabalhos lindos e maravilhosos com essa ferramenta. Emanuel, tudo isso é uma opinião simples, algo simplificado, galera. Nada muito complexo, porque a complexidade vai vir no futuro. Beleza? Para facilitar a vida de vocês, eu vou mandar o link do Jamboard lá no WhatsApp da sala para vocês entrarem depois. Beleza? Alguma dúvida, pessoal?
Show! Galera, beijos! Eu vou mandar o link e vou mandar o materialzinho que eu fiz no Word para vocês. Para vocês, qualquer coisa, copiarem no caderno. Eu acho interessante vocês manterem o caderninho organizadinho. Ah, sim, um detalhe que eu esqueci de falar com vocês. Sobre as notas, galera, de sala de aula, eu vou avaliar todas essas atividadezinhas que a gente vai fazendo e vou avaliar também as atividades do sistema SAS. Ao final de cada capítulo, vocês fazem as atividades lá e eu vou corrigir depois, beleza? A outra coisa é aquela atividade que vocês me mandaram para o e-mail. Vão ser as atividades avaliativas desse semestre nosso, até nós voltarmos para a sala de aula. Tenho certeza que isso vai acontecer breve. Alguma dúvida, galera? Nenhuma dúvida, vocês são ótimos. Pessoal, bom final de semana. Deus abençoe vocês. Vou ficar morrendo de saudade até semana que vem. Depois eu sair. Cadê, gente? Show. Valeu, galera.